Olá, meus companheiros de estudos bíblicos, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu acredito que muitas pessoas já fez essa pergunta. Quando eu partir para a eternidade, será que eu vou encontrar lá meus entes queridos? Pai, mãe, irmão, avós, filhos, netos? Às vezes a pessoa fica pensando isso. Sabe que quando uma pessoa parte para a eternidade, né, para aqueles que ficam, é como um buraco que é cavado assim e nada preenche. Eu, por exemplo, a minha mãe, meu pai, minha mãe faz mais de 30 anos que o Senhor a levou. O meu pai também em 2003 foi. A minha esposa, agora, veja, nós estamos em janeiro de 2025. Agora, em dia 3 de outubro de 2024, o Senhor recolheu a minha esposa. 55 anos de viver junto. Então, fica aquelas perguntas. Mas aqui foi tão bom que a gente, né, desfrutou de companhia deles. E lá na eternidade? Quando for para lá, como que é? Será que a gente vai viver eles lá? Será que não? Amados, eu, por exemplo, sempre busco na Bíblia, nas Escrituras, as respostas e sempre ali tenho encontrado consolo e conforto. Então, para os meus entes queridos que partiram, especialmente minha esposa, que faz tão pouco tempo, 3 meses, olha, é muito grande a falta, é difícil. Mas, por outro lado, as escrituras me dão uma esperança maravilhosa, que a ressurreição dentre os mortos, e eu tenho certeza que um dia nós veremos lá. Só que não bem da maneira que aqui. Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia nos ensina a esse respeito? Vamos lá então? Pois bem, está aí, para todos nós. Eu coloquei a Universal Assembleia porque é o título, né, aqui de Hebreus. Mas nós vamos rever bem tudo. Para Hebreus capítulo 12, verso 22 ao 24. Vamos ver esses dois versículos para começar, para nós dar entendimento. Olha que o escritor aos Hebreus, ele fala para a igreja, ou seja, a igreja hebraica ali onde os judeus estavam se convertendo ao cristianismo. Estavam crendo no evangelho da graça de Deus e estavam ali. Então aqui o escritor aos Hebreus, ele faz esse texto pelo seguinte, que os judeus, na época, eles estavam acostumados com a lei de Moisés, onde conta ali que Deus se apresentou a Moisés para entregar a lei para a nação de Israel. Deus se apresentou no meio de uma escuridão ali no Monte Sinai. Ficou totalmente escuro ali no monte e um toque de trombetas, era terrível. Então chegou um ponto que o povo que estava embaixo falou para Moisés, Moisés, não fale mais Deus e fale você, porque nós não suportamos. Até se um cachorro, um animal tocar no monte, precisava ser morto. Então esse era a lei, né, que foi dada. Essa foi a visão que o povo de Deus tiveram naquele dia. E daí ele continua aqui falando, como quem diz, olha, naquele tempo foi assim, mas agora a igreja, agora em Cristo é dessa maneira. E daí ele passa a dizer, olha, não chegastes ao monte fumegando, e ao sol sonido da trombeta, e ao grangor, e a escuridão, mas tendo, daí ele continua aqui no versículo, né, 22, 12, verso 22, ele continua, mas tendo chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas
superiores ao que fala o próprio Abel. Você nota que a diferença entre o que foi, o que foi determinado para a nação de Israel e o que foi determinado para a igreja. E a nação de Israel é um povo, a igreja é outro povo. Então, para a nação de Israel foi dado os 10 mandamentos e a manifestação de Deus para eles foi na escuridão, uma escuridão, uma espessa nuvem, e aquele barulho tremendo que eles ficaram apavorados. Agora, aqui na igreja, já agora em Jesus aqui, é diferente. Veja bem, chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial. Veja o privilégio que a igreja tem. O Espírito dos Santos aperfeiçoados. Eu quero dizer para vocês aqui uma coisa, que às vezes as pessoas não entendem. E a incontáveis hostes de anjo, tá vendo aqui? Incontáveis hostes de anjos e a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos arrolados. Isso que eu quero que vocês vejam. Essa aqui, ó. Arrolados nos céus. Arrolados, aqui significa escrito. Tem o nome escrito nos céus. Então, a igreja de aqueles que são a igreja, que são o corpo de Cristo, verdade, não a cristandade, não a igreja assembleia, não sei o que, batista, tal. Aqui está falando da igreja que não tem outro nome, só tem o nome de Jesus. As pessoas se reúnem em nome do Senhor Jesus, como está escrito em Mateus, no livro de Mateus, que Jesus falou, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, ele falou o nome de Jesus, ali eu estou. Ele não citou mais nenhum nome de denominação, nada. Então a igreja de Deus, a igreja de Cristo é uma igreja que não tem nome que identifique a Jesus, o nome que identifica ela. Então essa igreja de Jesus, e é essa igreja que, onde os membros têm o nome escrito no céu. Certo? Arrolado significa escrito. Arrolado porque naquela época escrito era feito em pergaminhos e era em couro e era arrolado, assim não era como é agora em livros. Então, arrolado nos céus é que está escrito no céu. Amados, os que são da igreja do Senhor Jesus já têm o nome escrito no céu desde antes da fundação do mundo. Não é como o ensino nas igrejas hoje, que a pessoa tem que ir lá e quando o pastor diz quem quer aceitar Jesus, a pessoa diz, eu quero. A igreja do Senhor Jesus não quer, quem quer é Deus. Deus já escreve muito, 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 muito antes da pessoa nascer. Certo? Mas vamos lá. Então, estamos falando sobre se encontrar com os entes queridos lá na eternidade. Então, o destino de quem está na igreja do Senhor é esse. Tem o nome escrito nos céus, chega ao Monte Sião, em companhia dos espíritos aperfeiçoados. Olha, aqui já mostra que há uma reunião de espíritos aperfeiçoados, de salvos, os que são no corpo de Cristo. E é Jesus o mediador da nova aliança. Então, esse texto nós mostra e já nos dá um entendimento de que os que são da igreja do Senhor Jesus, os que pertencem ao corpo de Cristo aqui, hoje, quando estiverem lá vão estar reunidos, porque são espíritos aperfeiçoados por Jesus. Entende? São espíritos, o nosso espírito, todos os que pertencem à igreja de Cristo, já são espíritos que já estão com o nome escrito lá no livro da vida, e, portanto, quando chegar lá, vão se reunir. Que maravilha, né? Isso aqui, amados, conforta a gente. Agora vamos a outros textos aqui falando sobre família. Veja bem. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Note que aqui está falando de família da fé. Essa família da fé não significa só a família da gente, mas significa
todos os que fazem parte do corpo de Cristo, toda a igreja. É uma família. Efésios capítulo 2, verso 10. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. A igreja. Corpo de Cristo, família. É tido como família de Deus também. Isso aqui significa a igreja num todo. Não um lugar, mas a igreja no mundo todo. Mateus, agora aqui vem uma explicação que é muito interessante, que às vezes a gente pensa assim, por exemplo, eu tão pouco tempo, né, eu fiquei sem a minha esposa aqui. A gente, 55 anos juntos, nossa, a gente compartilhando tudo, ela, minha ajudadora, ela é a esposa que Deus me deu. Não tenho dúvida quanto a isso. Então, a falta que faz é tremenda. E como bom, seria bom a gente estar junto, mas a gente está separado por esse tempo. Quer dizer, ela foi antes de mim. Mas a esperança que eu tenho e a certeza até que eu tenho, que eu vou me ver com ela lá no céu, com a minha mãe, com o meu pai. Mas no caso, lá a família de Deus no céu, mas no caso é uma família diferente. Porque lá eu não vou ver o papai, né, a mamãe, como falava, ou a minha esposa. Lá vai ser todos irmãos, porque a família tem um pai só, que é Deus. Entende? Todos vão ser irmãos, todos os salvos vão se conhecer lá como irmãos, filhos de um único pai que é Deus. Olha, sai lágrimas dos olhos, me emociona isso aqui. A gente ter essa certeza de saber disso aqui. O que a gente tem, amados, aqui é que a gente zelar pelo que nós temos aqui. Zelar pela nossa fé, não se deixar abalar por nada, para nós chegar lá junto com os nossos entes queridos. Então, qual que é essa diferença que não vamos ser, que vamos ser todos irmãos? Quer dizer, lá eu vou falar de mim. E você, e que todos os salvos, é assim. A hora que eu partir daqui, que eu chegar lá, o que vai acontecer? Eu vou ver meu pai, vou ver minha mãe, minha esposa, tantas pessoas queridas, mas só que não vai ser como era aqui. Pai, mãe, irmão, amigos, vai ser todos irmãos, por quê? Veja, Jesus explicou isso. Veja como a Bíblia é a resposta para as coisas mais incríveis que nós precisamos saber e não encontramos em outro lugar. Mateus 22, 30, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Os anjos do céu não têm homem e mulher, são todos anjos. Os anjos do céu, eles não têm idade, porque são criados já como... Aí tem idade, na eternidade não conta tempo nem espaço. Então assim vai ser, amados, nós, quando chegar lá nós vamos nos encontrar lá, mas não vai ser aquele relacionamento de marido e mulher, pai e mãe, vai ser aquele relacionamento de irmãos, todos sem distinção. É um amor fraternal, coisa tremenda. Eu não sei, eu anseio por chegar esse dia, sinceramente. A gente olhando para este mundo como está, amado, a gente tem anseio de chegar lá o quanto antes. Mas vamos prosseguir no texto. Efésios, agora no capítulo 3, versículos 10, 14 e 15. Veja como aqui nós vemos que essa família se trata da igreja. Porque veja que o primeiro texto que nós vimos aqui fala sobre os crentes da igreja, que tem o nome escrito nos céus, que eles chegam ao Monte Sião e à Universal Assembleia, veja bem, tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não a daqui, Jerusalém celestial e incontáveis hostes de anjos, a Universal Assembleia,
igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então, daqui, a gente está numa igreja aqui, entre irmãos da fé e irmão de sangue, pai e mãe. A gente vai para a igreja dos primogênitos nos céus, onde não tem esse parentesco, mas são toda uma irmandade e filho de um só pai. Então isso é mostrado aqui na Efésios, capítulo 3, versos 10, 14 e 15. Veja bem, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Lá onde nós vimos no primeiro versículo, a universal Assembleia dos Santos, arrolada nos céus, nos céus. Então aqui está confirmando aquilo que nós vimos lá, né? Daí o apóstolo Paulo fala no versículo 14 e 15, ele fala: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Quer dizer, toda a família, essa família no céu e na terra, não é que todos os membros de uma família vão se salvar e vão estar lá. Infelizmente, tem aqueles dentro de famílias que não creem, não vão se salvar. Mas todos aqueles, toda a família, que significa todo o ajuntamento da Igreja de Cristo, onde cada grupo, cada família, cada grupo da fé se junta, um em São Paulo, outros no Paraná, outros em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, onde tiver 2 ou 3 unidos em nome do Senhor Jesus, unidos pelo Espírito Santo, está constituindo essa família da fé. E essa família da fé, veja bem, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Isso mostra, amados, que a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, ela vai para outra igreja no céu. Como nós vimos ali no texto de Hebreus. Então, para a gente não prolongar mais nesse vídeo, eu acredito que esse texto foi mais do que suficiente para nós mostrar, mas se tem alguém neste vídeo que tem essa dúvida e sofre com isso, às vezes pensando, mas nunca mais vou ver meu ente querido, amados, nós vemos que os salvos vão todos estar unidos de volta lá no céu, como irmãos. E aqueles que não são salvos, infelizmente não vão estar lá. Mas Deus sabe como tratar isso na família, no caso de alguém que não vai para lá. Mas, por outro lado, mas esse texto nos incita a cada um permanecer firme na fé, amados. Nos incita a nós ensinar nossos filhos, nossos netos, as pessoas que nós pudermos, amados, nós ensinar, principalmente da nossa família, e os que estão na igreja onde nós nos reunimos, onde nós podemos alcançar, levar, amados, o evangelho para eles, falar para eles que este mundo vai passar, isso vai acabar, isso vai terminar um dia, e que vai ser triste para aqueles que não creram. Então as pessoas que parem um pouquinho, que meditem nas escrituras, na Bíblia, e pensam, tão bom toda uma família com a certeza de que tem o seu nome escrito lá nos céus e que vai estar um dia reunido lá, que a sepultura não vai separar ninguém. Separa por um pouco de tempo. Como alguém me mandou, um amigo, pastor, quando a minha esposa faleceu, né? Ela me mandou no celular, né, uma mensagem que ficou comigo, onde dizia assim no texto: os nossos entes queridos, e eu entendo os nossos entes queridos, que dormiram em Cristo. Eu entendo assim. Então seria, os nossos entes queridos que dormiram em Cristo não morreram. Eles foram antes de nós. Você percebe?
Então é como que uma viagem que alguém vai, olha, me espere lá em tal lugar que eu vou tal dia. Assim, nós não sabemos o dia que nós vamos, mas é mais ou menos isso. Sabemos que alguém foi chamado, foi levado antes de nós, mas que um dia vamos perseverar para a gente estar todos juntos lá. Não vamos deixar de crer. Não vamos entender e vamos passar para os nossos familiares e a quem nós puder que Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador e Ele tem de ser Senhor da nossa vida. Ele tem de ser o nosso Salvador pessoal e Senhor também. E explicar para as pessoas que a pessoa, desde que nasce, já nasce destinada ao inferno, por causa do pecado original. Mas que quando a pessoa crê, a pessoa entende que não é eu que escolho ser salvo ou não, escolho Jesus ou não, que é Jesus que me escolhe, que é Deus que me escolheu. E Deus está me levando para Ele. Então a gente entende que o que nos salvou, o que nos livrou do inferno foi o que Jesus fez. Veja bem, João capítulo 3, versículo 16, está escrito ali que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você veja que aqui, neste texto, está inserido duas coisas importantíssimas para a nossa vida e nossa salvação. Está inserido o amor de Deus e a justiça de Deus. A justiça de Deus, porque o pecado não passa em branco diante do Senhor. Todo pecado é cobrado, todo pecado tem o preço e o preço é a morte, é a perdição eterna. Então o que aconteceu, amados? Como nós já nascemos mortos em pecados, nós não teríamos condição de escolher Jesus. Mas Deus amou tanto o mundo, como diz ali no texto, que Ele enviou Jesus em nosso lugar. Quer dizer, aquele preço que nós estava em dívida e nós não teríamos nunca condição de pagar, Jesus que teve a condição de pagar o preço, Ele pagou lá na cruz. Ele pagou aquilo que era dívida nossa e nós não podíamos pagar. Ele quitou. Então estamos salvos. Vamos continuar nossa salvação e vamos ensinar isso para nossos filhos, para os nossos netos, para que, amados, eles venham a crer, eles não venham a ser incrédulos a esse respeito e não se salvar. Que eles possam, naquele dia, nós estar todos unidos novamente lá. E daí lá, amados, lá não tem morte que vai separar, que vai trazer tristeza. Lá não tem morte, não tem choro, não tem tristeza, não tem dor. Lá é na glória junto com Cristo. Tá bom? A gente termina esse vídeo por aqui, amados, porque o intuito desse vídeo aqui era levar para aquelas pessoas que ainda têm essa dúvida. Será que nós iremos lá na glória? Sim, amados. Se somos igreja de Cristo, toda a nossa família é salvo, todos vão servir lá de volta, segundo o que está escrito na Bíblia. Não como papai, mamãe, irmãos, mas como irmãos todos. Que bênção, né? Bom, amados, agora só resta dizer obrigado, Senhor, agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio da gente falar a sua palavra. Agradecer a vocês, meus queridos, amados companheiros de estudo bíblico, que o Senhor abençoe, guarde você e tua família. Ore por mim, pela minha família também, lembre das suas orações. Se for da graça do Senhor, vamos se ver no próximo vídeo. Feito? Estamos combinados? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.